E aí, galera, como vai? Tudo certinho? Abro o vídeo de fevereiro perguntando: você respeita a tua história? O que você faz com a tua história? Quando a gente respeita a nossa história, é muito mais fácil respeitar a história alheia, porque cada um tem uma trajetória, cada um tem um lugar de onde veio, um lugar para onde vai e um lugar onde está. E o lugar onde nós estamos, ele é fundamental para que a gente entenda o que a gente vai fazer daqui para frente e de onde a gente veio. Para isso, eu trouxe algumas reflexões do mês para vocês pensarem a respeito. Até porque a coragem, o ato de ser corajoso, ele está muito relacionado com a nossa história e relacionado com as coisas que nós já passamos. Então, tem uma repetição, às vezes constante, ou até uma sincronicidade de vídeos ou de assuntos que estão aí pairando no ar, né? Nessa pegada mais holística. E essa questão sobre sombra, coragem, cura interna, vem pairando a humanidade ao longo dos tempos, dos últimos tempos. A expansão de consciência ela acontece gradativamente. E cada vez mais as pessoas estão em busca de saber mais sobre a sua identidade, construir melhor a tua história. E para isso a gente tem que honrar tudo aquilo que a gente já viveu. Então, trouxe para esse mês algumas reflexões partindo pelo julgamento. O julgamento trouxe ele em duas versões. Trouxe na versão do baralho mitológico e na versão do baralho celta, que são dois baralhos que eu tenho e também uso nas consultas. A reflexão aqui que a gente tem no baralho mitológico, nessa carta do baralho mitológico, dei uma gaguejada, né? Baralho! Ela traz justamente esse corredor onde a gente vivifica o passado. As experiências do passado, muitas vezes, e normalmente, elas são inalteradas, né? Elas já aconteceram. Não adianta a gente querer voltar lá para trás, porque se a gente volta, a gente fica revivendo uma história. E tentando reviver essa história, a gente aguça aquela sombra que estava quieta e ela vive lá, naquele lugar. Só que tudo aquilo que aconteceu foi interessante e importante para nos tornar, né, quem nós somos. E por que o julgamento está tudo nisso? Porque normalmente, às vezes a gente encontra alguma questão, alguma pessoa, alguma situação e a gente fala assim, ai, essa pessoa é estranha, ai, o jeito que ele me olha, o jeito... Mas você não sabe da história. Então, respeitando a tua história, você respeita do outro também. Porque às vezes você também pode estar fazendo com que o outro reviva determinadas situações que você não faz nem ideia. Então, se você respeitar a tua trajetória, você vai pouco se importar com esse julgamento alheio e também não vai julgar o outro. Bom, essas são as mumiazinhas, né, que ficam aqui no baralho, tem esses desenhos, e elas justamente falam sobre isso. Elas falam sobre essas questões, esses fantasminhas do passado, essas coisas que voltam, e às vezes elas voltam na figura de uma outra pessoa. A carta do julgamento aqui no baralho mitológico, ela dá de cara com o Hermes, né? O Hermes é o emissário das sombras, o que leva as pessoas até o submundo do Hades, que é o mundo das sombras. Então, você entrar em contato com a tua história, você entrar em contato com o julgamento e você também ser corajoso, é você olhar para as variadas sombras que você tem. Você não tem uma só, você tem várias. Eu até indico um livro que eu li recentemente, chamado A Busca... O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Eu vou colocar o nome do livro aqui embaixo do link para vocês não se perderem. O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, ele fala sobre esses variados aspectos que a gente tem dessas sombras para que a gente faça essa autoinvestigação. Então, olhar com o julgamento também é olhar para o passado. Faz essa reflexão de como esse julgamento às vezes permeia a tua vida. Outro aspecto do julgamento que traz aqui no baralho celta, que é bem interessante, a gente tem aqui o imperador e a imperatriz, né, abençoando essa alma. Isso tem a ver com a ancestralidade, que são todas as nossas raízes, masculinas, femininas, né, coisas e vidas intrínsecas e, né, memórias genéticas e memórias espirituais e memórias da infância, enfim, que às vezes ficam na nossa vida e que a gente precisa superar. Então, a cada vez que a gente supera alguma coisa, é como se essa ancestralidade toda que a gente carrega na vida, é um assunto muito complexo esse, né? Mas enfim, toda essa ancestralidade que a gente carrega na vida, toda a nossa história de vida que vem intrínseca na nossa alma, no nosso coração, nas nossas atitudes, elas são
abençoadas e a gente passa por um teste. Então, quando a gente resolve uma história, quando a gente resolve olhar para um fragmento da nossa história, algo que incomoda a gente, quando a gente resolve olhar para esse aspecto sombra ou para esse julgamento e tentar entender, né, acolher aquilo, trazer aquilo para você e falar, não, vamos resolver isso juntos, eu comigo mesmo e eu com você, com esse fato. Você acaba sendo mais generoso. Isso é o respeito. Esse é o respeito à tua própria história. Esse é o respeito à história das pessoas que também circulam você e que possam estar representando determinadas situações para que você resolva. Já parou para pensar na repetição de coisas, às vezes, que acontece? Isso fica se repetindo gradativamente até que você fala, não, peraí, agora eu vou resolver. Eu lembro de uma amiga minha, eu era adolescente, ela me falou uma coisa muito legal, a gente conversava muito sobre isso, ela era mais velha, e ela me contou uma história que era um conto egípcio, né? E nesse conto falava sobre dois irmãos que eles se encontraram, depois eles se encontravam depois como dois amigos, e sempre tinha uma situação que incomodava eles, isso ao longo, né, dessas questões de vidas, né? E até que um momento eles tiveram essa consciência disso e olharam para um para o outro e falaram assim, eu perdoo, eu te resolvo, então vamos resolver isso aqui agora para a gente não carregar de novo essa própria situação. Então aceitar a história, respeitar a história é também se livrar dos fardos que a gente carrega, né? Bom pensar nisso, é importante, ainda mais esse comecinho de ano. Mas tem mais coisa aqui hoje, eu trouxe bastante cartas, bastante coisa pra gente falar. Trouxe umas reflexões do baralho xamânico. Essa carta aqui, contar golpes. Contar golpes também é fazer a gente entender as coisas que a gente já conseguiu vencer. Traçar o histórico da nossa vida é a gente olhar para as coisas que a gente já conseguiu superar. Então faz aqueles tópicozinhos, escreva as coisas que você já superou, as coisas que você conseguiu resolver, os julgamentos que você conseguiu se livrar, as coisas que você conseguiu absolver na tua vida, se libertando. Isso é contar golpes. Entender quais são os lugares que a gente já se encontrou e que a gente resolveu na nossa vida. E isso ajuda a ficar mais claro e entender como que a gente pode dissolver algumas coisas que nos pegam nesse exato momento, no presente. Depois, eu trouxe a carta do cocar, porque também não é só de sofrimento que vive o ser humano, né? É importante que a gente se valorize. O cocar, né, ele fala sobre muito o avanço mesmo, é o avanço merecido. E a gente entender e absorver e aceitar o avanço que a gente tem a partir do momento que a gente descobre, que a gente vai se resolvendo e desatando esses nós das nossas histórias. Isso é avançar. Né? Então, no xamanismo e, né, nessa carta do baralho sagrado, conta-se bem essa história, que cada vez que alguma coisa era resolvida, recebia-se um cocar sagrado, que era um símbolo de uma vitória, né? Ele carregava essa simbologia de que eu consegui vencer tal coisa, então eu mereço esse presente, né? Esse cocar. Então se dê, qual é o cocar que você está traçando para você? Qual é o objetivo que você quer alcançar? O que você precisa dissolver para ter esse avanço merecido na sua vida? E finalmente, uma das coisas que eu acho mais legais, eu já trouxe essa carta como reflexão em algum momento, não lembro qual, que é o contador de histórias do baralho xamânico. Nada vai adiantar você ter a tua história, ter um respeito pela tua história, entender como você desata os nós, como você avança, como você, né, resolve determinadas coisas, se você não compartilhar. O grande contador de histórias, ele não precisa escrever uma dramaturgia para entregar para alguém impressa. Ele escreve a própria dramaturgia da vida. E a dramaturgia da vida é compartilhada com quem está perto de você. Então seja um grande contador de histórias, compartilhando as suas experiências com quem está próximo. Compartilhe as suas experiências com seus amigos, com quem está junto com você, com a sua família, enfim. Né? Quando você sentir essa necessidade. Às vezes você ouve uma história de alguém que está ali passando por uma situação muito parecida com a tua. Então não é um ato de egocentrismo, como muitas vezes a gente pensa, que isso também é um ato de julgamento. Ai, não vou ficar quieto, não vou falar. Não, aquilo que você passou pode muito bem se conectar com outra pessoa e você está auxiliando ela nesse sentido. Aí, cabe a cada um, né? Trazendo como uma reflexão final a carta do gambá. Cabe a cada um repelir ou aceitar aquilo que lhe é oferecido. E a gente, conforme vai entendendo a nossa história, vai entendendo a nossa sombra, vai desatando os nossos nós e vai entendendo os avanços que a vida oferece, a gente vai também tendo essa noção, né, esse entendimento de saber assimilar, né, atrair e também repelir aquilo que não faz mais parte daquilo. Porque tem coisas que, como a gente já passou diversas e várias vezes, a gente não precisa estar passando de novo se você tem um entendimento por isso.
Mas existe sempre o livre-arbítrio e a escolha é de cada um. E você? Como está contando a tua história por aí? Como você tem respeitado a tua história e como você tem recebido as histórias que estão à sua volta? Que tal pensar sobre isso? Se quiser compartilhar alguma coisa sobre a história, escreve aqui embaixo do vídeo, manda uma mensagem pelo Insta ou pelo Facebook. Aliás, são inúmeras possibilidades de redes sociais que a gente tem acesso hoje em dia para contar a história. Mas olho no olho, eu garanto que é bem melhor. Então, fica a dica aí para vocês. Lembrando que as consultas do Cine Tarô estão abertas tanto online como presenciais. Curta a página, siga, divulgue para os amigos, passe esse vídeo para frente, que isso é super importante para divulgar meu trabalho e eu continuar contando essas histórias e compartilhando essas experiências com vocês. E isso me faz crescer cada vez mais. E é uma coisa que eu amo fazer de coração e faço de coração aberto. Tá certo, meus queridos? Um ótimo fevereiro. Carnavalize, faça, realize, planeje, conte a sua história e coloque para frente. Assim, se o mundo tiver essa consciência, cada vez mais a gente pode se aproximar e ter essa noção de que cada história carrega um fio dourado. A gente pode unir ela umas às outras e transformar numa grande história da humanidade. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.